De volta ao nosso programa O Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança está aqui sempre em nome de Pimenta Pimentinha, a sua loja, a loja moda dos 0 até os 16 anos no Confiança Esmeralda. Programa Mundo da Criança de hoje falando sobre Zika vírus e também a de Sergipe. Vamos acelerar aqui porque pode tem ir, muito Pimenta, assunto, Pimentinha, né? Que lá não tem Aedes. Lá não tem, lá tá pode garantido. ir tranquilo. Mas vamos falar alguma coisa sobre o Aedes. Vamos contar aí com a tela novamente, só para a gente representar. Marcos, só uma confusão assim. Esse é um mosquito, não há dúvida. Agora, esse mosquito, ele transporta nele 3 tipos de vírus. Isso que as pessoas, às vezes eu percebo que tem uma dificuldade, mas como que é isso? Olha, ele pode... O nosso é conhecido, o nosso dengue. Certo? Não é o mosquito que vai causar doença, mas é o vírus que ele vai injetar na pessoa e que vai causar doença. O outro vírus é do chikungunya. Então é um outro vírus que o mesmo mosquito pode transportar. E agora nós temos um terceiro vírus, que é o Zika vírus. Então são vírus diferentes. Quer dizer que quem pode ter dengue, pode ter Zika vírus, pode ter uma doença desse tipo? Pode ter, chikungunya também, é diferente. As manifestações clínicas, nós vamos ver, elas são semelhantes, mas um é um vírus, é um tipo de vírus, o outro é outro tipo de vírus e o outro é outro tipo de vírus. E esse Aedes, ele já deu trabalho anteriormente, porque realmente ele já, com febre amarela, nós vamos ver, ele já deu muito trabalho. Agora, veja bem, as pessoas precisam diferenciar o que é o Aedes do pernilongo comum. Então aí tem algumas coisas que são para as pessoas lembrarem, eu acho que isso também é conhecido. O tamanho é um pouquinho maior do que o pernilongo comum, o Aedes. A cor, lembra aquelas faixas pretas intercaladas com brancas? Isso é o que diferencia bem, né? Uma coisa importante... Quando o cara tem boa vista. Né? Uma coisa importante, Maria, é o horário de circulação. Essa é uma tabela que um médico lá do Ceará fez, e ele está assim, que o horário de circulação maior é entre 9 e 13 horas. Então, essa é a hora de usar para a criança, para o adulto, olha, para a gestante, sabe? Essa é a nossa preocupação, a razão de estar aqui é com a gestante, entre 9 e 13 horas. É claro que o Aedes, ele não tem cronômetro, vou entrar agora, vou sair agora. Então, se você der aí 2 horas, 3 horas a mais até o final da tarde, até as 16 horas, 17 horas, para usar o repelente, 8h30, quando o sol já começa a esquentar, então você vai ter aí usar esse repelente 3 vezes ao dia, entende? Mas a publicação é de que o horário pico de trabalho, de ação, em que ele realmente sai em busca de se relacionar com as pessoas, é entre 9 e 13 horas. E ele, interessante, ele não faz barulho, né? Aí tem o som durante o voo, lembra aqueles zumbidos chatos do pernilongo? Se isso acontecer, é melhor ter ele. É melhor ter esse barulho. Não é o Aedes. Sabe que quando você... Hoje mosquito bom é mosquito que zune. Que faz barulho, que não deixa a gente dormir. Você imagina assim, Marcos, quando a gente sai correndo e bate a mão tal atrás do pernilongo, o Aedes, ele é rápido no voar, ele sai... E o outro tem um voo mais lento. Tá mais pesado. Então a velocidade de escapar... Então, geralmente quando a gente mata o outro. Que boa notícia, hein? Meu Deus. E o Aedes se reproduz em água limpa, todo mundo sabe. A picada, é chato esse pernilongo Aedes, não deixa sinal. Cara, isso é pior. Certo? E ele tem a resistência dos ovos até 1 ano e meio. Você põe aqui, vai durar 1 ano e meio. Por isso é que o negócio precisa ser um trabalho assim muito constante, permanente, sabe? Um negócio sério, científico. Tem que procurar base para você saber o que está acontecendo, entende? Senão, realmente, você acaba não resolvendo o problema, porque você tem 1 ano e meio para esse ovo dar conta. E agora, o que a gente está mencionando para você, Marcos, olha, ele tem um histórico no Brasil. Você quer ver quando começou, que você não vai imaginar que, olha, veja, em 1920, certo? O Brasil foi obrigado isso é o governo do Brasil, o Ministério da Saúde, entregou para a Fundação Rockefeller
a exclusividade no combate ao mosquito no norte e nordeste. Por causa do quê? Por causa de febre amarela. Então, além do chikungunya, do dengue, do zika, esse já deu muito trabalho esse mosquito para a gente. Por isso que eu falo, Marco, nós vamos pagar hoje por essas, mas se isso tivesse levado a sério, a ação que nós já recebemos, ó, a Fundação Rockefeller, não é coisa nossa, veio de fora para ajudar. Você quer ver, ó, em 1955... Legal essas datas, né? A febre amarela, por causa da febre amarela, novamente a Organização Mundial de Saúde já teve aqui, né? E o mosquito foi considerado erradicado. 1955. Aí em 1960 ele reapareceu. 5 anos depois. Quer dizer, os caras fizeram o trabalho, né? E a gente conseguiu trazer de volta. Em 1973 ele foi considerado erradicado de novo, por ação da Organização Mundial de Saúde. Né? Agora em 1980, a década de 80 voltou com dengue e aí nós estamos pagando tudo isso. Por isso que de eu falo para você, cá não pagaram mais. Por isso que eu falo para você, nós então como população, como povo que vive aqui na periferia, nós temos uma responsabilidade atual. Mas entende, se o governo tivesse sensibilizado com essa seriedade, a gente realmente não teria esse mosquito hoje. Então, há uma ação, resolve o problema, depois há uma acomodação e deixa a coisa ficar como era antes. Né? Por isso que eu disse para você que a gente tem que pensar que realmente a história mostra que nós estamos pagando como um tudo, nós vamos pagar por todos os erros econômicos que fizeram aí, nós vamos pagar pelos falta de cuidado de saneamento básico, água, lixo, etc., que os governos fazem, e nós vamos ter filho com microcefalia, etc., além dessas coisas que comento, pagar a gasolina mais cara, nosso déficit bancário vai aumentar por causa dessa crise, tudo isso vai acontecer, mas pior, nós podemos ter um filho com microcefalia. O que é pior, concorda, Marcos? Então percebe que a história, isso que eu estava dizendo para você, agora é ação nossa, nós temos que ir atrás desse Aedes, mas poderia ter sido diferente se os nossos governantes tivessem. O que eles fizeram de positivo? Foi uma vacina para a febre amarela, então nós não temos mais febre amarela. Eu nunca vi febre amarela na minha carreira de médico, mas ela existiu e já deu muito trabalho ao Brasil. Então por causa da febre amarela é que esse Aedes foi combatido, com organizações internacionais no meio. Por isso que eu disse, o que aconteceu ontem, essa semana, que a organização... Muito positivo, né? Certamente vai ser muito positivo. Dependente do prejuízo na questão de turismo. Eu espero que haja sensibilidade dos nossos governantes e obedecer o que vem de fora, né? Porque chega aqui e fala, não, aqui no nosso país é a gente que resolve. Vai dar no que for. E agora nós somos... Aquele negócio de achar que é bom, né? E não é. E nós falamos sobre os sintomas, olha aí. Veja que muito semelhante os três, dengue, chikungunya e zika vírus, Marco. Então, os sintomas da dengue todo mundo conhece, você tem febre, etc., dor no corpo, fraqueza, aquelas coisas que certamente muito telespectador, eu tive tudo isso. Agora, chikungunya é um quadro clínico mais agressivo, né? Então você tem febre alta e as dores articulares serão muito fortes, né? E podem durar vários meses. Né? Eu lembro que a gente falou uma vez com o surgimento da chikungunya, né? Então, nós falamos uma vez que a gente estava com medo da chikungunya. Agora a chikungunya ficou café pequeno. Ficou café pequeno. Você tem umas dores no corpo há uns tempos. Você acha, Marco, com esse risco de você ter uma doença dessa... É a prova de que não há nada que não possa ficar pior. Não mas você acha que os outros países vão vir para a Olimpíada, assim, olha, com o peito aberto? Não morrer acho que de eles podem até medo, vir, cara. mas vão vir com repelente até no tampo, cara. Se um atleta... na verdade, eu acho que os caras lá na Europa, nos Estados Unidos, eles certamente devem ter algum mecanismo de proteção, tipo um repelente, sei lá, oral. Eles estão com medo de vir nadar lá na Baía de Guanabara, entende, Marco? Estão com medo, porque... Se o cara tiver uma chikungunya, ele não vai participar da Olimpíada. Não participa. Por causa das dores articulares. Mas nem dengue, né, doutor? Nem dengue, mas chikungunya muito menos. Ele vai ficar muitos meses afastado de treinamento, etc. E o nosso Zika vírus, que tem febre alta, dor no corpo, conjuntivite, etc. Nós vamos comentar ainda com esses sintomas, mas o interessante, Marcos, Zika vírus, 80% das pessoas têm o vírus e são assintomáticos. O Zika vírus? Zika vírus. Que
coisa. E você vai ver como as coisas, ainda hoje tem notícias sobre isso, sobre a transmissão do Zika vírus. E aí realmente isso traz uma preocupação maior. Parece que à medida que eles vão estudando o Zika vírus, o potencial de risco aumenta, as situações ficam mais preocupantes, sabe? E realmente às vezes até mais confusa. Veja aí que, só para esclarecer, esse é o mesmo gênero, flavivírus, que é o mesmo gênero do vírus da dengue e da febre amarela. E agora é o Zika vírus. Eles são transmitidos até aí por mosquito ou carrapato. Né? E agora esse mesmo gênero, flavivírus, é o Zika vírus. Mas nós vamos ver que estudos mais recentes, porque a literatura desse vírus é muito escassa, é muito pobre. E aí o que acontece é que nós estamos aprendendo, o Brasil está exportando conhecimento sobre Zika vírus. Que privilégio, né? Maravilhoso. Se ele tem que atuar em algum lugar, que atue aqui, então. Que seja aqui, nós vamos aproveitar. Olha, são então transmitidos por mosquitos e carrapatos. Está descrito na literatura científica a ocorrência de transmissão. Isso que eu queria falar para você. Olha, coisa de hoje, hein? Ele pode ser transmitido por trabalho em laboratório de pesquisa. Isso, qualquer vírus pode acontecer. Perinatal. Então, ali na hora do parto, isso pode acontecer. Sexual. Então, os Estados Unidos publicou essa semana um caso que acha que a transmissão é sexual, porque a grávida não veio para cá um filho com microcefalia e com Zika vírus positivo. Né? Então, a transmissão pode ter sido via sexual. Por transfusão, transmissão transfusional, pode acontecer. Leite materno, foi encontrado no leite materno, a Universidade de Campinas que publicou um trabalho sobre isso. Né? Agora veja o que é importante. Hoje, aí ó, Marco, pus a data, 5/2/2016. A Fiocruz é que declarou isso. Constatou a presença de Zika vírus na urina e saliva. O que significa? Nós podemos ter transmissão oral. Então você não sabe que ficou doente, porque 80% são assintomáticos, mas você vai dar um beijinho na esposa e aí você está transmitindo, vai dar um beijo no filho e você der um beijinho pode... na esposa, ainda foi uma troca boa. Ah, pegou um Zika, mas deu um beijinho. O duro é o cara que vem conversar com você e dá aquela mandada, né? Dá um e aí, espirro. você tá bom? Tem uns caras que você fala com guarda-chuva e tal. Então vejo que a coisa ficou muito mais séria. Se isso realmente, isso é de hoje, a Fiocruz hoje colocou isso na imprensa, dizendo que foi identificado na urina, mas, por exemplo, e na saliva. Quer dizer, se encontrou na saliva e essa saliva tocar, por exemplo, teria que encontrar uma mucosa também? Sim. Mas pele não, né? Pele não. Oral. Oral. Menos mal, né? mas mesmo assim, cara, é preocupante. Põe na tela para mim o tempo que eu preciso saber para que eu possa chamar aqui o intervalo. Aí ó, estamos em cima, você tá vendo que você tem uma... nós estamos aí, mas dá para falar mais um pouquinho, Dá, vamos lá, porque tem muito assunto. Isso é só para lembrar, ele poderia usar novamente aí um cantinho para nós, para aparecer na tela esse slides, para que a gente possa ver que ele, olha, a denominação vírus Zika é por causa de uma floresta, lá em Uganda, que chama Floresta Zika. Né? E aí, entre 1951 a 2013, eles, em humanos, foram notificados. A África, Uganda, vários países aí. E a Oceania. E a Polinésia Francesa, de 2013 a 2014, em que percebeu o aumento de microcefalia. Então, é uma coisa, assim, muito recente, o diagnóstico desse vírus causando microcefalia. Quando foi a primeira vez ali? Foi 2013. Entre 2013 e 2014, muito novo. E aí o mapa, só para lembrar onde é Uganda, cá, né? Ele vai vir, eu vou mostrar essa história do Veio Pra Cá. Então, rapidinho intervalo, a gente volta na sequência com o programa O Mundo da Criança de hoje, falando sobre Zika vírus e Aedes aegypti, chikungunya, enfim, um assunto muito interessante, vale a pena você conferir, são algumas informações recentes que nós temos aqui, passando em primeira mão para você aqui no Mundo da Criança, para você, papai, mamãe e para as vovós também, vale para a família toda. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência. Até já.